Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com a nossa segunda aula, nesse segundo ciclo, né? Arte, espaço e participação do público. Na primeira aula, nós conhecemos um pouco o que é a instalação, né? Eu falei para vocês que a instalação é um tipo de arte muito trabalhosa, que você tem que trabalhar com diversos profissionais, né? Encanador, pedreiro, eletricista e tudo, para poder montar a sua obra de arte, né? A sua instalação. Nesse segundo vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais a fundo a obra de Lygia Clark. Lygia Clark ela foi além desse trabalho de instalação, porque eu disse a vocês o seguinte, que a instalação é um tipo de arte que busca o quê? A participação do público. Busca que o público interaja com a arte. E eu mostrei na última parte do vídeo aí para vocês o neoconcretismo, né? Aquelas paredes lá em que as pessoas podem passear pelo meio, podem visualizar da forma que quiser. É um pouco diferente de desvio para o vermelho 1, né? Que nós vimos. No desvio para o vermelho 1, a pessoa não pode andar como ela quer. Tem uma sequência, tem que passar na sala 1, depois na sala 2, que tinha aquela garrafa, né? Com a tinta derramada, e depois na última sala, que era aquela sala da pia. Nesse do neoconcretismo, não. Você pode trabalhar, pode passear de forma aleatória, como quiser. Lygia ela foi além do que isso. Ela criou uma exposição chamada Bichos, em que a pessoa ela pode montar a escultura. É um material dobrável, com dobradiça mesmo de porta, e você pode montar o bicho como quiser, né? Sua escultura lá, como você quiser. Então é um trabalho bem interessante que vocês devem acompanhar a partir de hoje e conhecer mais essa nova fase aí da nova tentativa de unir o homem à arte. A arte não pode mais ser aquela coisa estática na parede e você aqui só observando, ou uma escultura lá e você observando de cá. Você tem que participar cada vez mais, tá bom? Então veja bem, os objetos que são manuseados por pessoas na foto acima, né, que vocês estão vendo aí, são réplicas da obra dos Série Os Bichos, da artista Lygia Clark. Criada em 1960, a série Bichos é composta de um conjunto de esculturas metálicas de formas geométricas que se articulam, né, por meio de dobradiças. Na série Bichos, o espectador é convidado a experimentar as diferentes formas que as peças possuem, né, ou podem adquirir também, a depender de como ela estiver mexendo na escultura, né, por meio do seu manuseio. A forma final da obra, dessa maneira, é decidida por quem manuseia. Portanto, cada espectador determina uma forma distinta para ela. Muitas produções de Lygia Clark apresentam esta característica. Só se complementam, né, só se ficam completas com a intervenção direta do público. Então, esse foi o legado que Lygia Clark fez. Ela modernizou totalmente a arte quando nunca ninguém pensava nisso. Em que o público poderia manusear. Aliás, pelo contrário. É colocado uma redoma de vidro, é colocado correntes, uma distância para você não ver a arte, não se aproximar. E aqui não, aqui você pode tocar. Em tempo de isolamento social seria uma negação isso aqui, né? Todo mundo pegando no mesmo lugar, ia ser complicado. Beleza? Para entender melhor essa questão dos bichos, vamos ver agora com Patrícia Camargo. Ela tem um canal no YouTube que eu sempre utilizo os vídeos dela, que ela explica de uma forma bem legal, bem fácil de entender. Vamos ver um pouquinho sobre essa coleção aí, Os Bichos. Valeu? Já volto. Arte participativa. Sai o artista e entra quem? Você, o espectador, que não só toca o objeto artístico, mas monta, constrói. Lygia Clark, Lygia Clark, Lygia Clark. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo, esse é o Top 100 Arte. A nossa artista de hoje é a Lygia Clark e a obra Bichos. Para você entender a importância e o impacto mundial dessa obra, eu vou te contar uma história bem rapidinha. Estava passeando pelo Passeio do Prado, que abriga os 3 grandes museus da capital espanhola, ou seja, Madrid, quando me deparei com os cartazes que estavam promocionando esses 3 museus. E nos cartazes a gente via as obras que caracterizavam, que eram mais importantes, que eram a alma mater da coleção de cada um desses museus. Quando chegou na parte do Reina Sofia, claro que estava o Guernica do Picasso, tinha Dalí, tinha Miró e quem mais? Um bicho da nossa
Lígia Clark. Mas ela não criou assim de um dia pro outro, ela acordou e falou, hoje eu vou criar os bichos. Não foi assim, não foi um estalo, foi toda uma evolução dentro do seu processo artístico que levou anos. E como surgiram os bichos, vamos ver? Essa obra faz parte desse momento, chama Composição 5, e ela integra a moldura como parte do corpo da pintura. E é nesse momento que ela descobre algo, sabe quando a gente fala realize, assim, que você, uau, tem um insight, que é a linha orgânica. Por que orgânica? Porque não é uma linha que ela vai desenhar. É uma linha que vai surgir da transposição ou do destaque de uma superfície sobre a outra. Como aqui, quando ela pinta a moldura, essa linha da moldura, entre a moldura e a tela, ela ganha um destaque. E essa seria a linha orgânica. Então, essa linha que surge naturalmente. Depois das unidades, ela parte para as superfícies moduladas, que vão ser produzidas artesanalmente, mas com elementos próprios da indústria, como a tinta líquida, o Duratex e também a pistola. Em 1958, ela parte para os espaços modulados, que são superfícies pretas contornadas em alguns lugares por linhas brancas que, segundo o artista, possuem a função de ligar a superfície ao espaço exterior. E ela já começa então também a jogar muito com essa ideia de interior e exterior, como se você, espectador, pudesse entrar nessa tela e a tela pudesse ir para o seu mundo, então sair do seu próprio corpo. E com os espaços ela vai chegar aos contrarrelevos. Os contrarrelevos vão ser losangos de madeira superpostos, que a gente já vai vendo que eles vão raiando, assim, vão chegando no limite da tela e partindo para ser um objeto artístico, mas que ainda vão continuar pendurados na parede. E esse daqui é um desses contrarrelevos, o objeto número 7. E tem uma curiosidade ótima, em 2013 ele bateu um recorde de vendas de artista brasileiro ao alcançar 2,2 milhões de dólares na casa de leilões Phillips em Nova York. Depois vieram os casulos. Os casulos já estão feitos de metal. Só que ela dobra esse metal e a gente vê que eles são tridimensionais, mas continuam pendurados na parede. Porque é só com os bichos que é o seguinte, que realmente ela vai se converter em escultora. Porque os bichos são esculturas feitas de alumínio com formas geométricas articuladas através de dobradiças. E é com esses bichos que ela vai se converter na pioneira da arte participativa a nível mundial. Porque ela vai fazer com que o foco saia do resultado final obtido pelo artista para o processo do espectador. Você vai formar parte da obra. Sem você, a obra não se completa. E por isso, arte participativa. Com a série Bichos, ela também vai ganhar o prêmio de melhor escultora nacional na Bienal de São Paulo de 1961. E além desse pioneirismo da arte participativa, os bichos trazem em si outras inovações, como por exemplo, se na escultura daquele momento mais tradicional e importante era massa e volume, aqui é o quê? O espaço. Que a gente já via lá nas unidades, que já era uma coisa importante para ela. Porque com essa coisa de brincar do dentro e do fora, de extravasar os limites da tela, para ela já era importante esse espaço. Definir os espaços ou ir além desses espaços. Outra coisa, normalmente os escultores tentam esconder a estrutura da obra, o que mantém uma obra em pé, por exemplo, que pode ser por dentro, o ferro. Ela não. Ela escancara a estrutura, porque as dobradiças nada mais são do que a estrutura. E as dobradiças também fazem a vez do que? Da espinha dorsal desses bichos e formam a linha, o quê? A linha orgânica. Nos bichos também não tem lado direito, esquerdo, frente, trás. E claro, gente, existem inúmeras possibilidades, porque depende da criatividade do espectador. Então as possibilidades dos bichos são enormes. E uma curiosidade é que
ela queria que os bichos fossem uma arte não elitista, que muitas pessoas pudessem aceder e comprar esses bichos. Então, que eles fossem produzidos em série, que todo mundo pudesse ter em casa. E na hora que você estivesse aí manipulando, jogando com eles na sua casa, você de alguma forma também se converteria em artista. E ela dizia o seguinte sobre os seus bichos: que era um organismo vivo, uma obra essencialmente atuante. Na relação que se estabelece entre você e o bicho, não há passividade, nem sua, nem dele. Ou seja, ela repensou toda a relação obra-espectador. E no próximo vídeo nós vamos ver um artista que começou utilizando tintas e vai acabar pintando com a luz. Não perde! Então se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue nas minhas redes sociais e hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração. E uma coisa, amanhã no Arte 365 eu vou fazer o sorteio do novo vídeo do Arte. Você escolhe. Bom, eu vou sortear 2 possibilidades e quem vai escolher é você. A gente vai ver agora que Lygia Clark influenciou outras pessoas. Então vocês vão observar essa imagem que vocês vão ver agora aí, que se chama Embutidinho Recôncavo. Foi feito em 2003. A produção artística de Lygia Clark representa um marco na arte brasileira e influencia muitos artistas, como Marcos Reis Peixoto, conhecido como Marep, né? Marep quer dizer Marcos Reis Peixoto. Marep. Marep é um artista brasileiro reconhecido no Brasil e no exterior. Ele já expôs obras em alguns dos mais importantes museus de arte do mundo, como o Museu de Arte de São Paulo, Achille Chateaubriand, o MASP, né? O Centro Georges Pompidou, em Paris, né, na França, e Tate Moderne, em Londres, no Reino Unido. Marep expôs uma de suas obras na Bienal de Veneza, também lá na Itália. A representação de uma casa multifuncional, assim como das obras da série Os Bichos, de Lygia Clark, o espectador é convidado a modificar a casa, atribuindo-lhe novos formatos. Quer dizer, a mesma ideia que vocês viram aqui de Lygia, né? Onde o espectador pode modificar. Ao invés de modificar um bicho, né? Um desenho biomorfológico, vamos dizer assim, de um animal, você agora vai modificar a casa. É quase que uma brincadeirinha de boneca, aquela casinha de boneca que as meninas pegam e vão modificando, né? Inclusive isso aí vai até adiante. Começa com casinha de boneca brincando ali, toda hora mudando de lugar, e quando cresce também. Eu tenho uma casa de um amigo meu que constantemente eu chego lá, a casa tá toda mudada, porque bota a estante num lugar, o sofá no outro, não sei o que, com 15 dias trocam, né, para não enjoar o ambiente. Então o espectador é convidado a modificar a casa, atribuindo novos formatos, por meio do manuseio das dobradiças de metal, que se unem às placas de madeira. O título da obra faz referência a Santo Antônio de Jesus, cidade de origem de Marep, localizada na região do estado da Bahia, conhecido como Recôncavo. Então, por isso, né, ele está falando aqui do Recôncavo, ele é de Santo Antônio de Jesus, mas é conhecido no mundo todo. Então, essas informações, gente, que vocês estão vendo, elas estão disponíveis no livro. O assunto de hoje é a partir da página 94. Nós vamos trabalhar hoje 94, 95 e 96. Vamos lá. Estamos trabalhando com o que aqui agora? Tecnologia. E a tecnologia não poderia ficar longe, fora, afastada da arte também. A arte também fez uso da tecnologia e com isso se modernizou, né? Então é muito comum hoje você visitar museu de forma online. O Museu do Louvre, que fica em Paris, que tem difícil acesso, você chegar lá, hoje você pode visitar todas as salas até em 3D. Faz uma visita, um tour virtual. Você dá aqui no corredor, dobra para a direita se quiser, dobra para a esquerda, conhece tudo, né? Então a tecnologia também se fez presente na arte. Veja aí na página 96. O uso da tecnologia na arte. Com o desenvolvimento tecnológico, muitos artistas contemporâneos, artistas de hoje, né, passaram a incorporar novos materiais e técnicas nas suas criações artísticas. Um exemplo disso é a instalação mostrada nessa foto aí. Para produzir a instalação Ainda Estão Vivos, né, é o título, de Paulo Weisberg, ele empilhou no canto de uma sala uma série de monitores de computador, que seriam descartados. Alguns dos equipamentos utilizados estão desligados, provavelmente avariados, né? Os monitores que estão ligados são utilizados para agregar uma característica essencial à obra, a reprodução da imagem de um olho humano, aberto, enviada por computador.
A utilização de recursos tecnológicos é cada vez mais comum em obras de artistas contemporâneos. Então você pode ver nessa obra aí, né, que ainda estão vivos, que ele quis fazer um retrato disso, né, de quanto é descartado, do descarte que existe hoje na tecnologia, né? Por exemplo, com pilhas, com controle remoto que estraga, com próprios celulares mesmo, muita gente joga fora, né? E aconteceu também com esses monitores. Ele deixou propositalmente alguns aí avariados, quebrados, para mostrar isso aí. Mas que alguns ainda estão vivos, né? Com isso ele projetou em computador um olho humano para mostrar que está vivo. Foi a forma que ele achou para mostrar que estão vivos.